Entonces empezamos con el contenido de hoy. Este contenido entra en el parcial, tá? Ustedes estão vendo aí uma imagem dos jogadores, como podem ver, né? E aí tem uma pergunta. A pergunta nos diz o seguinte, ó: que poderia causar uma lesão mais grave? Ser tacleado por um jogador ligeiro, que anda mais rapidamente, não? Ou ser tacleado por um jogador que com o doble de massa, pero que corre com uma rapidez que equivale a la mitad del primeiro. Podem pensar nessa situação mesmo. Imaginem que este jogador aí que está de branco, não sei, poderia ser este, não? Tem o doble de massa que o primeiro, não? Qual seria, ou seja, se vocês estão também, não, neste jogo, não? Que poderia causar uma lesão mais grave? O jogador mais ligeiro ou o jogador que está em branco, aí de branco, não? Com a roupa branca, que seria, que tem o doble de massa, pero que corre com rapidez que é a mitad del primeiro. Bueno, o que vamos ver na classe de hoje vai responder esta pergunta, tá? Para empezar a introdução deste tema, eu usei a mesma figura que está aí, e temos que usar uma equação para descrever este sistema, tá? Para como que contestar esta pergunta. Então, os dois jogadores têm a mesma magnitude de momento linear. Quando falamos de momento linear, o que significa o momento linear? E agora sim, gente, les pido que já empiecem a tomar nota de algumas equações que les vai ajudar depois para o parcial também. Quando se habla de momento linear, se descreve o momento linear pela letra P, que aparece aí. P vai ser igual a massa por o produto de la massa e la rapidez, ou la velocidade. Então, esta equação que aparece aí me dá o momento linear de los jogadores que estão aparecendo nesta imagem, por exemplo, não? E, neste caso, me disse que são as mesmas, ou seja, têm a mesma magnitude. Pero o jogador ligero tem 2 vezes mais energia cinética. Como eu calcularia a energia cinética? Como se calcula a energia cinética? Isto, 1 meio, massa, velocidade ao quadrado. Perfeito, ou rapidez ao quadrado, tá? Então, você está bem. O jogador ligeiro tem 2 vezes mais energia cinética. Poderíamos calcular isso também. Por lo tanto, o jogador ligeiro pode efetuar 2 vezes mais trabalho sobre você, que significa que vai causar 2 vezes mais dano no processo de detener-se. Então, de fato, gente, se pensamos neste sistema, ou seja, nessas equações que descrevem esse sistema, por mais que os dois tenham o mesmo momento linear, o que vai determinar qual vai causar mais danos seria com respeito à energia cinética do sistema. Tá? Como ele tem 2 vezes mais energia cinética, vai efetuar 2 vezes mais trabalho. Ou seja, que neste processo vai danar mais a pessoa que seja tacleado por um jogador que seja ligeiro. Mas vamos ver isto com mais detalhes, tá? E vemos se vocês estão de acordo quando apliquemos para outras situações. Há vários exemplos que poderíamos utilizar essas mesmas equações de energia cinética ou de momento linear para determinar alguns eventos. Por exemplo, se um caminhão de 18 ruedas choca de frente com um auto compacto, que determina hacia onde se mueven os restos depois do choque. Como sabemos isto? Seguro que vocês já tiveram um acidente, não? Em la ruta, em algum lado, não? Quizás passaram por algo assim. Quando pensamos em acidente, não? O momento que está passando o acidente, não nos preocupamos tanto com esses detalhes. Mas sim sabemos que os restos do choque, não, se movem, ou seja, vão para um lado. Como podemos determinar isto utilizando a física? Ou podemos pensar em outro exemplo menos trágico, não? Que não é algo tão pesado assim. Quando vocês estão jogando bilhar, tá? Juega bilhar. Não se diz bilhar, não? Acá em Uruguai é outro nome, não? Pool. Aí tá. Então, vocês estão, não? Jogando pool. E tem uma coisa interessante, não? Que o jogador, ele sabe mais ou menos, não? Ele tem uma ideia de que direção deve dar-se a bola branca, por exemplo, para meter a bola 8, tá? Em um agujero, o que seja.
porque simplesmente mirando a direção, ele tem como saber, não, que iba a passar. Pero vocês sabiam que se pode calcular isto? Ou seja, se pode calcular, se temos como mirar exatamente o sistema, não? Se separa aí o sistema e se analisa, se pode saber exatamente qual seria a direção que se deve dar à bola branca, por exemplo. Podemos pensar em outro exemplo, não? Quando se choca, ou quando um meteorito choca contra a Terra, que tanta energia cinética do meteorito se libera em el impacto? Vocês observam que estamos falando aí de choques ou colisões em os 3 exemplos que eu lhes comentei? Se nota que isto é importante, saber como se calculam os choques e colisões? Se nota, não? Claramente. Assim que a ideia da classe de hoje também é contestar essas perguntas que vocês estão vendo aí, tá? Entre diversas outras. Mas uma coisa interessante, gente, é que necessitamos saber acerca das forças para contestar essas perguntas. Ou seja, como não necessitamos saber das forças? Se estamos falando de colisões e choques, como não necessitamos saber exatamente das forças? O que necessitamos saber é de momento real e impulso. E é isso que necessito também que vocês tomem nota. Os conceitos que vamos ver hoje de que seria o momento lineal, que seria o impulso e quais são as equações que se utilizam para calcular nos exemplos que vimos anteriormente, tá? Então, aí nos diz o seguinte, ó, quando estamos falando de momento lineal e impulso, nos parece que é uma nova lei da conservação, tá? Que seria a lei da conservação do momento lineal. Tá? Antes vimos conservação da energia, não? Agora nos interessa saber o que é a conservação do momento lineal. Então, esta lei de conservação é válida aún em situações em las que as leis de Newton não são inadequadas, tá? Que são inadequadas. Quando estamos falando de corpos que têm uma rapidez muito alta, tá? Aí nos diz um exemplo, cercana de luz, ou quando estamos tratando de objetos que são muito pequenos, por exemplo, partículas atômicas, tá? Então, podemos utilizar a lei da conservação do momento lineal para essas situações, certo? Diferente de quando hablamos de las leyes de Newton. Bueno, começando um pouco com conservação do momento lineal, tá? Teremos que definir algumas equações. Então, se vamos pensar nessas duas partículas, a figura que vocês estão vendo aí são duas partículas que estão interactuando mutuamente entre si. Tenho a partícula com massa 1, tenho a partícula com massa 2, tá? E aí teremos que lembrar, não, recordar de lo que seria a terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Tá? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, sabemos que essas duas partículas estão representadas aí por um vetor em azul. Eu tenho que uma força 2, 1 está actuando, não, em la partícula 2, que tem a mesma magnitude, pero direções opostas. E aí me aparece o menos F2, 1. Isto devido à terceira lei de Newton. Bueno, perfeito. Então, vamos pôr isto na equação. Tá? Eu vou agrandar um pouco mais e uso o mouse aqui. Então, F2, 1 vai ser igual a menos F1, 2 vai ser igual a menos F2, 1. Eu vou passar este término para o outro lado, que é do positivo, como vocês estão vendo aqui. Isso vai ser igual a 0, correto? Bem. Depois, tenho que definir o que é força. Força, como já hemos visto também, força é massa por aceleração. Então, teremos que considerar que a força 1, aceleração massa 1, aceleração 1, mas, com respeito a esta força 2, massa 2, aceleração 2, também vai ser igual a 0. Aí, gente, outra coisa importante. Como definimos a aceleração em termos de uma derivada? Massa 1, derivada da velocidade com respeito ao tempo, lo mesmo vai ser para este término. Massa 2, a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Este término descreve a aceleração. ¿Se acuerdan que hemos visto? Derivada da velocidade com respeito ao tempo me dá aceleração. Então, gente, uma pergunta. Qual seria a derivada? Quero descrever a velocidade em base na derivada. Qual seria a derivada que utilizo para a velocidade? Acabo de mostrar a aceleração.
Aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad sería la derivada de la posición, ¿no? De la posición con respecto al tiempo, ¿tá? Pero esto es solo para que ustedes repasen un poco este tema de las derivadas. Acá está bien, aceleración está descrita de essas dos formas. La masa, gente, es una constante. Entonces, como es una constante, yo voy a sacar para afuera, ¿no? De una derivada, ou hasta mesmo eu poderia ser como isso acá, M1 V1 dt, mais M2 ou V2 dt, porque em realidade esta massa e esta massa são constantes, tá? Assim que já não vai atrapalhar, como que atrapalhar em nada a derivada, tá? Não vai molestar em nada a derivada que está aí. Bueno, o que podemos fazer? Unir esses dois términos, tá? São exatamente iguais, são as derivadas com respeito ao tempo. Vamos a somar esses dois términos, M1 ou V1, mais M2 ou V2. Tá? Então, esta derivada de la suma com respeito ao tempo, não, vai ser igual a zero. Tá? Simplesmente seguindo este mesmo sistema. Bueno, pensando nesta equação que vocês estão vendo, a última, não? Sabemos que esta suma tem que ser uma suma constante. Qual seria esta quantidade que pode ser descrita aqui nessa derivada e que pode ser descrita por uma equação que hemos visto agora, tá? Qual seria a quantidade para que esta suma, não, do sistema de partículas, que é um sistema de partículas aislado, se conserve? Massa por velocidade, gente, é o conceito, de lo que eu comentava com vocês, não? De lo que seria momento lineal. Tá? Então, esta quantidade de momento lineal de uma partícula, ou também de um objeto, significa que a massa, esta partícula que tem uma massa, se move com uma velocidade que é definida como o produto da massa e a velocidade da partícula. E aí se representa por a letra P, o vetor P que vocês estão vendo aí, nesta última equação. Só para que vejam como queda isto, ó. Podemos depois descrever este mesmo sistema, tá? Vou chegar nisto, tá? Pero vou volver agora. Massa, produto de la rapidez, isto pode ser escrito por la letra P, que é o momento linear. Por esta razão, por este motivo, que esta equação que eu lhes mostrei agora, depois la substituímos, não, massa por velocidade, por P. Então, seria a derivada com respeito ao tempo de P1 mais P2 vai ser igual a zero. Tá? Isto é o que definimos em é o momento linear. Qual seria a unidade que se utiliza para calcular o momento linear? A massa é dada em quilograma e a velocidade é dada em metro sobre segundo. Assim que o momento linear é dado por quilograma metro sobre segundo. Quando eu lhes mostrei isto, acá estamos demonstrando que duas partículas estão interactuando, não, mutuamente. Vocês vão fazer todas essas deduções e vão chegar nesta equação, tá? Esta equação me diz exatamente o que vocês estão lendo acá, não? Derivada da suma com respeito ao tempo é zero, tá? Então, neste caso, vocês sabem que esta suma deve ser constante. E esta quantidade que vocês estão vendo na equação, que é massa por velocidade, tá? É esta quantidade, que é uma partícula, não? Que esta suma para o sistema de partículas se conserva. E a partir daí é o que se define a quantidade de momento linear. Ou seja, que a massa por velocidade é a quantidade do momento linear de uma partícula. Massa por velocidade é definido por a letra P, que é a quantidade de momento linear. Tenho duas partículas interactuando, certo? A partir da terceira lei de Newton, que vocês comentaram, que alguém comentou, não, qual seria a terceira lei, ação e reação, hemos definido esta equação, tá? Depois, definimos que a força é massa por aceleração. Aplicamos a derivada para encontrar aí a partir da velocidade. Decimos que as massas são constantes, tá? Então, essas massas sendo constantes, podemos pô-la dentro de parênteses, que em realidade sabemos que são as constantes dessa suma e que não vão ser diferença nesta derivada. Pero sí, lo que temos que saber é que a derivada de la suma com respeito ao tempo tem que ser igual a zero, tá? É zero em realidade, não? A derivada com respeito ao tempo vai ser zero, tá? Se vê claramente isso. Esta quantidade que está cá tem que ser constante.
¿De qué se trata esta cantidad? Esta cantidad se trata del momento lineal, ou la cantidad de momento lineal, la qual definimos que é massa por velocidade, tá? Como se conserva, me mostra que isto é a quantidade de momento lineal, ou a definição de momento lineal. Seguindo, então, gente, com base nesta equação que vocês acabaram de ver, que é o P, não? É um vetor, não? Eu vou mostrar aqui, agrandar um pouco mais. É um vetor, tá? O vetor P vai ser igual a massa por la rapidez, certo? Quando tenho um vetor, tenho como descrever isso em 3 componentes, que são as componentes do vetor, que hemos visto já isto na parte de vetores, tá? Em ciências. Então, aí temos o Px, o Pi e o Pz, tá? Que são as 3 componentes desse vetor. Vamos descrever isto mesmo para a rapidez em x, a rapidez em y, a rapidez em z. Bem? Agora vamos utilizar a segunda lei de Newton do movimento. Vocês se acordam qual seria a segunda lei de Newton? Cá já está, não vou perguntar porque se vê bem. Somatório de todas as forças é massa por aceleração. Se descreve a aceleração a partir de uma derivada também, como eu les mostrei anteriormente. Então, a aceleração é dada por dv com respeito a t. Tá? Significa a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Simplesmente descrevendo esta mesma aceleração. Tá? Se o somatório de todas as forças vai ser igual a esta massa, que está aparecendo acá, que é uma constante, dv dt, como a massa é constante, eu pongo dentro de los parênteses também, sem problema, porque depois posso sacar, e essa quantidade que está cá, nós chamamos de P, que é isto que eu já estava comentando antes, não? Massa por velocidade é P, que é o momento linear. Quando vocês demonstram esta equação, quando se mostra esta equação, isto seria a forma alternativa da segunda lei de Newton. Ou seja, que nos dizem nos livros, não, que é a forma em que Newton apresentou a lei. Tá? Então, o somatório de todas as forças é igual a dp dt. Tá? Ou seja, que é raro isso, porque sempre nos parece que, quando se aprende, não, em física, a primeira equação que sempre se aprende seria essa, somatório de todas as forças, massa por aceleração. Tá? Então, se entende que esta vem primeiro. Em realidade, alguns livros nos dizem que esta é a forma que Newton, de fato, apresentou a lei. Então, é bem interessante pensar nesse sistema. Bueno, se tenho uma conservação do momento linear, que era isto que vocês teriam que chegar, P1 mais P2. Simplesmente isto se demonstra esta equação, a derivada, com respeito ao tempo, de P1 mais P2 para ser igual a zero. Tá? Então, esta derivada com respeito à quantidade de movimento linear total vai ser igual a zero. O que significa dizer isto, gente? Significa que esta quantidade, ou seja, o momento linear total, vai ser constante. Da mesma forma que a energia, se vocês se acordam quando vimos a energia constante, não? Que significa a energia constante? Significa que eu tenho como descrever esta quantidade, que eu estou mostrando com o mouse, desta forma que vocês estão vendo acá. E que significa esta forma, gente? P1 inicial, ou seja, o momento linear inicial de um corpo, poderia ser o do jogador este que vimos, mas o momento linear 2 inicial, o segundo corpo, não, tem que ser igual ao momento 1 final, mais o momento 2 final. Isto significa a lei da conservação do momento linear. De la mesma forma que hemos visto para a energia, outra vez, não? Agora, temos que comprovar isto, não? Estamos demonstrando isso para o momento linear. Também se pode descrever isso nas 3 direções, ou seja, nas 3 componentes, x, y e z. E a mesma se conservam de la mesma forma, ou seja, de formas independentes, não? Acá já tenho a conservação do momento linear na direção x, a conservação do momento linear na direção y e a conservação do momento linear na direção z. Tá? Estas são as formas, gente, de demonstrar a lei de conservação da quantidade do momento linear. Exercício número 2, que me diz o seguinte, ó, um arqueiro de 60 kg está de pé em repouso sobre o hielo sem fricção e dispara uma flecha de 0,50 kg horizontalmente a 50 metros
sobre segundo. ¿Con qué velocidad el arquero se mueve sobre el hielo después de disparar la flecha? Tá? Entonces, ¿cuáles son los dados que tenemos ahí del ejercicio? Tenemos la masa, ¿cierto? De un cuerpo, o sea, en este caso del arquero, y también tenemos la masa de la flecha, que podría ser el cuerpo 2. Tenemos la velocidad, se dispara una flecha horizontalmente a la velocidad de la flecha, y queremos saber la velocidad del arquero. ¿Ustedes creen, gente, que podemos utilizar la ecuación de la conservación de momento lineal para calcular esto? Então, temos a massa e temos a velocidade, tá? Então, com base nisso, podemos chegar em la resposta que nos pide o exercício 2. Seguimos, tá? Então, quando estamos falando da lei de la conservação de la quantidade de momento lineal, temos que considerar algo, que aí lhe vou pedir que tomem nota também. Quando les digo, gente, tomem nota, não é porque eu não vou subir o material, vocês vão ter depois o material, mas é para já ir estudando, tá? Os temas que estamos vendo. Então, sempre que interactuam duas ou mais partículas em um sistema, a quantidade de momento total, de movimento total, perdão, do sistema permanece constante. Quando aparece este enunciado, isto significa lei de conservação da quantidade de momento linear. Tá? Exatamente quando aparece esse enunciado, é o que define o que seria a lei de conservação da quantidade de momento linear. Agora vamos tratar de entender o exercício 3 da lista, tá? Antes de começar a ver as equações, podemos fazer a leitura do 3 para ver de que se trata, tá? Momento linear. Apliquemos a distinção entre momento lineal e energia cinética. Aí vem, ó, gente, o que falamos ao início da classe. Suponga que pode elegir entre atrapar uma pelota de 0,50 kg que se move a 4 metros por segundo, sobre segundo, ou uma de 0,10 que se move a 20. Qual é mais fácil de atrapar? Então, com o mesmo conceito de lo que hemos visto, ¿no? que eu les comentei de los dos jogadores, vocês têm que fazer a hora para o momento lineal e calcular também a energia cinética desta pelota, tá? Então, só para que vejam acá. Para ver a diferença física entre momento lineal e energia cinética, necessitamos definir uma quantidade intimamente relacionada com o momento lineal, que seria o impulso. As equações que regem o impulso podem ser dadas, vocês podem ver acá em la figura, que me mostra exatamente o exemplo do exercício 3, energia cinética ganada por la pelota, e momento lineal também ganado pela pelota, tá? Para este exercício 3, vocês todavia não necessitam da equação do impulso, pero sim necessitam calcular o momento lineal e a energia cinética. Calculem o momento lineal da pelota, não? E depois a energia cinética de las duas, não? A pelota desce com esta massa e outra com esta. A pelota com esta velocidade e outra com esta. Para calcular o momento lineal, como hemos visto agora na equação, está acá. Momento lineal é simplesmente massa por rapidez, tá? Massa produto rapidez ou a velocidade. Isto é momento lineal, tá? Então, para calcular o momento lineal, o que temos que fazer é calcular, por exemplo, 0,50 e multiplicar por 4, tá? Haciendo esta multiplicação, vas a encontrar o momento lineal desta pelota. Depois terás que fazer 0,10 e multiplicar por 20. Vas a encontrar o momento lineal desta pelota acá. Depois, o que te pide o exercício é que calcule a energia cinética. Tá? Eu vou pôr acá no chat. Um meio de mv ao quadrado. Tá? Vas a utilizar essa equação. Então, nesse caso, se é massa por velocidade ao quadrado, o que vocês têm que fazer é calcular massa 0,50 multiplicado por 4 ao quadrado dividido por 2. Isto te vai dar a energia cinética. Lo mesmo para este. Massa multiplicado por 20 ao quadrado e dividido 2. Vas a encontrar a segunda energia cinética aí.
As respostas que deverías encontrar é esta. Energia cinética em 1, 4 joules. Energia cinética del 2, 20 joules. O momento lineal vai ser o mesmo em ambas as equações. Tá? Porque vas a ver aí que uma compensa a outra. Já que estás calculando massa, não? Massa é dada em quilograma. Velocidade é metro sobre segundo. Assim que a unidade do momento lineal é quilogramo por metro sobre segundo. Esta seria a unidade. Já a energia cinética é dada em joule. Tá? Ou também pode ser dado metro, a velocidade ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Aí também te vai dar joule. Ok? Então, já estamos aí com o exercício 3 da lista, só para definir qual seria a mais fácil de atrapar, com base em la equação do trabalho, não? Tem que ver a relação que há entre trabalho e energia cinética. E o que nos interessa, gente, é definir que seria o impulso, tá? Porque como vimos anteriormente, ó, eu só vou volver um, a diferença física entre momento linear e energia cinética, não? Para ver a diferença física, necessitamos de uma quantidade que esteja relacionada com o momento linear, que neste caso seria o impulso, tá? Ou forças impulsivas. Vocês vão encontrar também esse término em alguns livros, tá? Que se habla como sendo forças impulsivas. Né? Então, como se definem essas forças impulsivas? O impulso, primeiro, qual seria a definição do impulso? Impulso é uma medida de la intensidade e la duração de la força de colisão. Esta seria a definição de impulso. Aí tem uma figura de uma pessoa, não, com um taco de beisebol, creio, uma pelota, não? E, pelo que nos interessa, neste caso, é definir a equação. O impulso, gente, é dado por letra I, majúscula, ou vocês vão encontrar também alguns livros de física com a J majúscula. Tá? Pode ser que encontrem também como sendo impulso representado por la letra J, tá? Também aparece. Pero nestas referências que estamos utilizando, não? Com base na referência bibliográfica, vocês vão chegar a encontrar com a letra I, tá? Neste que vimos o Cero, o Sears, o Halliday, todos vão utilizar essa mesma letra. Então, o impulso é dado pelo somatório de todas as forças dt, tá? Com respeito ao tempo. Aí me parece uma forma de expressar a equação do impulso é por uma integral. Pero se vocês não chegaram em integral, não sei, comentaram que não viram a derivada, creio que integral tampouco. Pero é importante saber qual seria a equação. Les vou mostrar outra forma de calcular também, tá? Vocês tranquilos com isto, porque não vão ter que usar desta maneira agora. Agora, o que nos interessa realmente é entender o que seria, gente, o teorema impulso-quantidade de movimento. Como se define e qual seria a relação que há entre momento linear e impulso, tá? Então, aí nos diz o seguinte, ó, o câmbio em la quantidade de movimento de uma partícula é igual ao impulso de la força neta que atua na partícula. Bueno, se tem que ver com a quantidade de momento linear, justifica, então, a equação que vocês estão vendo. A variação do momento linear, que é dado por P, acá está bem abaixo, vai ser igual ao impulso. Delta P vai ser igual a I. Isso que vocês estão vendo acá, que eu já estou mostrando, isso é o que chamamos teorema impulso-quantidade de movimento. Certo? E qual seria a unidade que se utiliza, gente, para calcular o impulso? Impulso é dado por força e também tem sua dependência com o tempo. Assim que no sistema internacional, o impulso é Newton por segundo. Esta seria a unidade de impulso. Certo? Bueno, tendo esta equação, que foi o que eu lhes comentei, não necessariamente temos que resolver por uma integral, tá? Podemos resolver com base em uma força neta promediada, uma força promédio em el tempo, que é o que me demonstra esta gráfica, e vocês podem calcular o impulso de um sistema
considerando o somatório de todas as forças que estão atuando, ou a força média, ou a força constante, como diz aí, delta T. Então, essa força média, por isso me aparece essa gráfica que está cá, ó. A força média é a força constante que produz o mesmo impulso que a força real em intervalo de tempo. E com base nesses conceitos que eu lhes mostrei agora, vocês têm condições de resolver o exercício 4 e o exercício 5 da lista. Só para que vejam, ele 4 me diz o seguinte: que é o impulso do movimento e força neta promediada ou força média. Depois, 5. Suponga que lance uma pelota de 4 kg contra a parede, a qual golpeia, movendo-se horizontalmente hacia a esquerda a 30 metros sobre segundo e rebotando horizontalmente à la direita com uma rapidez de 20 metros sobre segundo. Calcule o impulso de la força neta, usando a equação que acabamos de ver. Se a pelota está em contato com a parede durante 0,010 segundos, calcule a força horizontal média que a parede exerce não, sobre a pelota. Então, para esta primeira parte, vocês podem simplesmente utilizar a equação do impulso. Tá cá, tá? Podem utilizar a partir do momento linear, quizás. Depois te pide a letra B para calcular a força neta promediada, a força média. O que vocês necessitam é dessa força que está cá. Se já tem o impulso, dividem por delta T, quando chegar nesse resultado. Certo? La letra A calcule o impulso da força neta sobre a pelota. Se te pide o impulso, a unidade do impulso é Newton por segundo. Tá? Pelo sistema internacional, impulso é dado em Newton por segundo. Tá? Newton, vocês se acordam quanto que é Newton? Quilograma metro por segundo quadrado. Bueno, entonces empezamos a ver un poco sobre las colisiones, ¿no? Que fueron esas las preguntas del inicio de la clase. Todas essas figuras que todas as figuras que vocês estão vendo aí são exemplos de colisiones, tá? Então, o primeiro que estão vendo são os autos, não? Que se chocam. Depois, o outro seria o taco com a pelota de beisebol, poderia ser, tá? E este último também seria um exemplo de colisiones, entre tantas outras, e además de los ejemplos que hemos visto al inicio de la clase, ¿bien? Una cosa importante quando se trata de colisiones, tá, gente? Vamos tratar sempre que os sistemas estén aislados, tá? Então, objetos que se colisionam podem ser tratados como sistemas aislados durante a colisão, tá? Vocês vão ver que, em realidade, quando se trata de sistemas aislados, não temos outras forças interactuando nesse sistema, tá? Solamente as que involucram esta colisão. As forças que atuam sobre esse sistema, tá, são as forças de interação, elas sempre vão ser iguais e opostas, aí vem a terceira lei de Newton, e a partir daí, tratamos que o momento linear total do sistema sempre permaneça invariável, tá? Então, é por isso que tratamos de estudar sistemas que estén aislados, tá, para as colisões. Existem alguns tipos de colisiones, gente, e uma questão só por el tema da nomenclatura, tá? Se chama choques ou colisiones. Vocês vão encontrar em alguns livros choques, outros colisiones. Nesta diapositiva, por exemplo, vamos tratar como sendo choque, tá? Pero poderia ser uma colisão. Então, qual seria a definição de choque elástico, tá? O que seria um choque elástico? Em um choque elástico, gente, a energia cinética total de los objetos, de ambos os objetos, vai ser a mesma antes e depois do choque. Quando passe isto, que vocês tenham que calcular um sistema e observam que a energia cinética é a mesma, significa que o choque é elástico, tá? Depois, me diz o seguinte, ó, a energia cinética total não é a mesma depois do choque. Quando passe isso no sistema, significa que o choque é inelástico. Depois, por último, toda a energia cinética que está relativa ao centro de massa, vamos ver algumas equações com respeito a isto, se converte em calor ou energia interna do sistema, e os dois objetos compartem a mesma velocidade, les vou dar alguns exemplos também depois, e se quedam unidos depois da colisão. Quando se quedam unidos, significa que estamos falando do choque perfeitamente elástico. Com esses três conceitos, e também com essas figuras que vocês podem ver aí abaixo, ó,
Tem el elástico, inelástico e totalmente inelástico, tá? Ou perfeitamente inelástico, é o mesmo. Elástico, energia cinética se conserva. Inelástico, parte da energia cinética se perde. Totalmente inelástico, tem a mesma velocidade final. Vou pedir, gente, que vocês contestem a pergunta 6 da lista, que é esta. Defina em términos, tá? Defina em termos de energia cinética, choques elásticos, inelásticos e perfeitamente inelásticos. Pero não é simplesmente para ser uma cópia, ou seja, eu vou copiar o que existe. Com suas próprias palavras, ou com algum desenho, ou alguma forma que lhes ajude a memorizar isto, a entender isto, pode ser com algum exemplo também, vou pedir que vocês descrevam esta pergunta 6, sobre colisões. Digamos que ele parcial te pergunte, descreva um choque elástico. Vocês têm que poner algo que não seja exatamente o que está escrito acá. Como lo hariam? Hablamos um pouco, alguns exemplos, gente, sobre como são os choques ou as colisões, como eu les comentei, não? Uma colisão perfeitamente inelástica, quando se trata em uma dimensão, que depois vocês vão ver por que tratamos assim, não? Uma dimensão, duas dimensões, três, e por aí vai, não? Acá me mostra, por exemplo, uma colisão perfeitamente inelástica, tá? Por que é inelástica, gente? Viram que é uma locomotora, não? Os trenes, e eles se chocam, não? Com o vagão para unir-se. Quando eles se unem, significa que, al final, ou seja, depois desta colisão, eles vão ter a mesma velocidade, ou seja, se quedam unidos tras o impacto. Tá? Então, este seria um exemplo de uma colisão perfeitamente inelástica. Os exemplos de los trenes, de los vagões que se unem, certo? Porque eles se quedam com a mesma velocidade depois da colisão. Bueno, para definir as equações dessa colisão perfeitamente inelástica em uma dimensão, vamos utilizar o princípio de conservação da quantidade de movimento, tá? Que já conhecemos, que hemos visto agora. Ou seja, que o P1 inicial mais o P1, P2 inicial vai ser igual ao P2 final mais o P1 final, por exemplo, não? Então, acá me mostra exatamente as equações que vocês seguro que han utilizado para algum exercício aí, foi para el 5, exercício 5 ou 4, por aí, que me disse que massa, velocidade, em 2, em 1 e 2, em 1 e 2, significa que é P1, P2, P1 e P2, tá? Sabemos que a velocidade do centro de massa, ou seja, que eles se querem com a mesma velocidade final, vai ser a mesma. Assim que podemos simplesmente igualar, ó, este término da equação, o V1 final, com o V2 final, certo? Vai ser igual à velocidade do centro de massa. Tá? Então, esta mesma equação se queda desta forma que vocês estão vendo cá. Se nota por que isto? Se este é igual e este é igual, e chamamos de CM, que significa centro de massa, temos que M1 mais M2, não? Multiplicado por VCM, o V de centro de massa. O restante da equação queda exatamente igual, porque é com respeito à velocidade inicial, tá? Então, por uma massa que se move com uma dada velocidade, também se pode descrever a energia cinética a partir da equação que você está vendo aí. K vai ser igual a 1 meio de mv ao quadrado. Como mv ao quadrado é P, se substitui esses términos por ao quadrado, tá? Dividido por 2m. Por que 2m nesse caso, gente? Porque o momento linear é simplesmente massa por velocidade, tá? Ou massa por rapidez. E acá me parece que a rapidez está ao quadrado. Então, o que hacemos é compensamos, tá, este sistema e ponemos uma massa também acá abaixo, tá? Você pode considerar que todo este ao quadrado e a massa acá vai aparecer, tá? Então, essa seria a definição da energia cinética para uma colisão elástica. Bueno, seguindo este mesmo sistema, há algumas equações, só vou arreglar acá, para que vocês vejam melhor esta equação, aí tá? Que facilitam também os cálculos. Por exemplo, digamos que vocês tenham que calcular, já sabem, não, que a colisão é perfeitamente inelástica, não? E tem que calcular qual seria a energia cinética depois do choque.
Aí me parece a equação que se pode utilizar, ou seja, que P, que é esta foi a que acabamos de ver. Depois do choque, se pode a energia cinética final também, que vai ser P ao quadrado do sistema dividido por 2 M1 mais M2. Isto são colisões perfeitamente inelásticas, tá? Quando se quer calcular a energia cinética final, por exemplo, ou a inicial, que foi o que eu lhes mostrei anteriormente, tá? Esta equação que se vê aqui, certo? Estas são algumas equações, como les comentei, não, que facilitam um pouco o cálculo. Todas essas vocês podem deduzir a partir da concepção da quantidade de movimento linear, tá? Sem problema algum, vocês podem chegar nessas relações. Não é necessário memorizá-las, não? Mas sim é importante entender que se pode chegar nessas mesmas utilizando as equações que hemos visto anteriormente. Há um exemplo de choque inelástico, gente, aí tem dois em realidade, não? Que se pode comentar também. A primeira figura me parece aí uma manzana, não? Então, uma bala de revólver, não? De uma arma, a 850 metros sobre segundo, se choca inelasticamente com a manzana, como vocês podem ver. Então, a qual instantes mais tarde se desintegra completamente. Tá? Este seria um exemplo de choque inelástico. Se volvemos acá à teoria, tá? Quando falamos de choque inelástico, o que significa é que a energia cinética total não vai ser a mesma depois do choque. Tá? Então, por isso se dá este exemplo da manzana, que seguramente que a energia cinética não vai ser a mesma. Outro exemplo que podemos citar é quando um elétron choca contra um átomo, tá? E aí nos dá também que este átomo se excita, não? Passa a um estado mais energético, um estado energético mais elevado, em realidade, e também se considera que a energia cinética do sistema não vai ser a mesma. Depois vocês podem ver outra figura, que é a figura que aparece aí de um auto, não? Super novo, moderno, não? De la última geração aí. E já sabemos que, obviamente, que hoje em dia já se está pensando, já está pensado, os autos já estão pensados, não? Considerando os choques, para que principalmente para que tenha a proteção da pessoa que está manejando, não? E também das pessoas que estão em el auto, diferente de como era antigamente, tá? Então, aí teremos um exemplo que são de um automóvel, não? Que pensados também com esta ideia de que o choque teria que ser inelástico, tá? Ou seja, a ideia é que a estrutura sempre se absorva a maior quantidade possível de energia no choque, tá? E não as pessoas que estão em el automóvel, tá? Então, isso melhorou muitíssimo, como vocês já sabem, não? De indústria automobilística, não? Já se pensa bastante sobre esse sistema. Hoje em dia, quando se considera o choque, se já prevê, não? Que o choque não seja tão danoso, digamos assim, para as pessoas, apesar de los acidentes, não? Que seguem ocorrendo. Quando pensamos em uma colisão, agora, elástica, tá? Uma colisão elástica, podemos pensar, então, se eu tenho uma pelota, deixo a pelota cair sobre o cimento. Quando a pelota cai sobre o cimento, no piso, vai ser com que ela rebote, não? E vuelva a um estado inicial. Pero não vai ser o estado inicial de como foi quando caiu, ou seja, quando se caiu de caída livre, por exemplo. Nós já sabemos que não vai ser o mesmo. Este poderia ser um exemplo de uma colisão elástica, pero não é uma colisão elástica perfeita, tá? Porque as colisões elásticas, a energia cinética do sistema tem que ser a mesma antes e depois. Então, um exemplo bueno, um exemplo interessante para colisões elásticas seria na escala microscópica, gente. Aí sim se ocorre, se vê, não? Colisões elásticas que são mais comuns, por exemplo. Na figura que me mostra antes da colisão, eu tinha uma massa 1, que é a massa que está em naranja aí, não? E tenho a massa 2, que está em azul, certo? Depois da colisão, que vai passar, se tenho essa colisão elástica, não? Tenho aí uma velocidade maior, que vai ser a velocidade final, não? E depois tenho uma velocidade menor da pelota azul, que vai ser a velocidade final deste sistema, diferente de como foi ao início. Então, isso se compensa, tá?
para que vocês tenham uma ideia de como funcionam as equações para este sistema, dado que o momento se conserva durante esta colisión, volviendo outra vez, gente, a la ecuación de la conservación, ¿no? Conservación del momento lineal, tá? Se descreve também essa equação e também se pode descrever a equação com base na energia cinética do sistema, já que tem que ser a mesma. Então, a energia cinética em 1 mais em 2 tem que ser igual à energia cinética inicial mais a energia cinética inicial do corpo 2. Podemos expressar, gente, esta velocidade relativa, tá, das partículas depois do choque, também em função das velocidades. Então, a velocidade relativa de duas partículas depois do choque também pode ser dado por essas equações que vocês estão vendo aí. De la mesma forma, todas essas equações, como vocês podem ver, elas sempre partem de las equações de la conservação lineal do movimento, que é a primeira que vocês estão vendo aí. A segunda equação que estão vendo é a dedução com base na energia cinética. Tá? E a terceira equação que vocês estão vendo aí é uma equação que pode chegar ao deduzir a partir da primeira equação que vocês viram, da conservação do momento lineal. Tá? Você pode chegar nessa última equação aí também. Não nos interessa para este curso, não nos interessa para este fazer essa dedução, mas é importante que vocês sepam que há essas equações, que existem essas equações, tá? E que já são importantes para entender como funcionam ou como se calcula, melhor dizendo, não, determinadas colisões. Bem, acá também se utiliza alguns termos, algumas regras matemáticas, tá? Estamos factorizando ambos os lados da equação e produzimos uma equação que esta sim, já quero que vocês tomem nota, por favor, que é esta última acá que está em azul. Esta equação, vocês podem chegar a partir dessa dedução, que isto tudo é matemática. Pois vocês podem trabalhar isso com o próprio de matemática, não? Ou com Richard, que já sei que é o docente também de matemática, assim que podem trabalhar com ele toda essa dedução, tá? Mas é bem fácil, não é nada difícil. Podem fazer isso, gente, domingo de manhã, não? Podem despertar-se tempranito aí, antes que todo mundo, não, da casa, preparem um mate, não? E tentem fazer essas deduções acá. Vamos ver que é bem tranquilo, bem fácil. Tá bueno para um domingo. Lo que nos interessa agora é esta equação. Vocês se animam a tomar nota? Que significa? A velocidade 1 inicial menos a velocidade 2 inicial tem que ser igual à velocidade 2 final menos a velocidade 1 final. 1 final, tá? Esta equação, vocês podem chegar a partir de la equação de la quantidade de momento lineal. Ok? Bueno, com esta equação, gente, vocês têm condições de resolver o exercício 7 de la lista, tá? O exercício 7 nos diz o seguinte: um bloque de 4 kg se mueve hacia a direita com uma velocidade de 6 metros por segundo, não, sobre segundo, e choca elasticamente com um bloque de 2 kg que também se mueve hacia a direita, pero cuja velocidade é de 3 metros sobre segundo. Calcule as velocidades finais. Então, eu já tenho como fazer este cálculo, tá? E depois, ao final, tenho como provar que o choque é elástico, ou seja, a energia cinética final e inicial tem que ser a mesma. Pero para resolver este exercício, vocês têm que utilizar a equação da conservação da quantidade de momento linear, tá? Depois de resolver esta equação, aí sim podem calcular as velocidades finais com base nesta equação que vocês tomaram nota. A primeira parte deste exercício, vocês podem utilizar a equação que já vimos, não? Da conservação do momento lineal, tá? Para resolver esta primeira parte acá. Ou melhor, qualquer uma dessas equações aí. M1 ou V1 mais M2 ou V2, tá? Esta seria a conservação. Depois, ao final, te pede para calcular as velocidades finais. E aí sim, vas utilizar esta equação acá que eu lhes pedi que tomar nota. Tá? Esta seria para calcular a velocidade final. Então, com base nessas duas equações, vocês têm condições de resolver a lista 7. A lista 7, o exercício 7 da lista. A primeira pergunta, que foi a que falamos em classe,
del momento lineal, ustedes simplesmente têm que poner aí a dedução que hemos visto em classe, partindo de duas partículas que estão interactuando, e de acordo com a terceira lei de Newton, por isso teriam que demonstrar, eu vou mostrar acá, estas equações, tá, que demonstra aquela terceira lei de Newton, bem? Ustedes têm que chegar nesta dedução, ou seja, chegar nessa resposta. Era isso que deveriam poder nesta primeira pergunta. Tá? Simplesmente esta dedução que já está toda aí. Justamente chegar nessa resposta aí, tá? De que o momento lineal é massa por velocidade, tá? Que isso é o momento que se conserva na derivada que hemos visto anteriormente. Tá? Também se poderia poder essa resposta acá. Não sei se alguém se deu conta também, derivada com respeito ao tempo, simplesmente substituindo a equação do momento linear. Quem demonstrou dessa forma também está correto. Tá? Se chegaram neste ponto. A segunda pergunta seria del arqueiro. Tá? E aí simplesmente teriam que aplicar esta equação. Deixa-me agrandar. Não? Estamos considerando que também a velocidade se conserva, que o sistema se conserva, certo? E não temos aí, tá? Ou seja, não nos interessara aí a velocidade inicial, não temos este dado. Este signo negativo, em realidade, vai aparecer por conta da equação, não? Como vocês estão considerando, vai passar tudo para o outro lado, e aí queda negativo. Mas faz sentido que esta resposta seja negativa. Porque se vocês pensam, gente, em um arqueiro, tá, que se move sobre o hielo, não? Quando ele dispara na flecha, em realidade, seu corpo, não, vai ser arremessado para o lado contrário, certo? Ou seja, a flecha vai para uma direção e o arqueiro vai para outra direção. Assim que tem sentido que esta velocidade seja negativa. Então, por isso aí te aparece este menos. Uma coisa, acá se põe o unitário para expressar que isto se passa na direção Y, ou seja, na direção X, tá? Então, a representação do resultado está bem, para os que se deram conta também de poner el Y, tá? Porque estamos considerando a direção em X. Pero el negativo desta equação aparece justamente quando vocês estão despejando este V1, não? Porque vão passar todo este término da equação para o outro lado, que é da negativo. Então, a resposta tem que ser negativa, não queda outra, ou seja, tem que ser. Tá? Então, sim, o signo sim é importante. Depois do momento lineal, para aplicar a distinção entre energia cinética e energia potencial, eu vou agrandar um pouco mais, porque este texto está um pouco largo. Eu me acordo que um estudante me perguntou, tá, durante a classe, como se fazia os cálculos. Acá me aparece, assim que qualquer dúvida, por favor, me avise. Então, a primeira, momento lineal, se calcula massa por velocidade. 0,50 por 4, vou ter que o momento lineal da primeira pelota é de 2 kg sobre segundo. Tá? Depois, se calcula a energia cinética desse mesmo sistema. Então, se calculando a energia cinética, temos que a energia cinética é de 4 joules, certo? Depois, a pequena pelota tem uma energia cinética de 20 joules, tá? Acá já calculei 2 vezes do momento linear, porque o valor seria o mesmo, por isso que apareceu acá, ó, 0,54, 0,10 e 20, tá? Então, você te dá 2, mesmo valor. Bueno, aí vem a análise, que é exatamente o mesmo que havíamos falado no início da classe de hoje. Puesto que o momento linear é igual para ambas as bolas, não? As duas requerem o mesmo impulso para deter-se. Então, para detener a bola, que é menor, a que tem menor massa, tá, com a mão, requer 5 vezes mais trabalho que detener a que tem 0,50. Porque, em realidade, este que tem menor massa tem a maior rapidez. Tá? Então, sempre considere com base na energia cinética. Então, se nesse caso, a primeira tem 5 vezes mais energia cinética que a segunda. Se vocês fazem o cálculo, se observa exatamente isso, não? Cá está a energia cinética de uma que é 4, e outra que é 5 vezes mais, que é 20, certo? Então, se a força que exercemos com a mão, tardaremos o mesmo tempo para detener qualquer das bolas. Pero nossa mão será empurrada 5 vezes mais hacia atrás, quando estamos atrapando a bola que seja pequena e rápida. Tudo isso tem que ver com a energia cinética e o trabalho, certo?
La misma observación que hemos hecho con el jugador, ¿no? ¿Se acuerdan? Más masa o más ligero. Algunos me disseram, não, mais massa, outros mais ligeiro. Quando se consideram as equações, se nota que o mais ligeiro, com menor massa, seria mais difícil de atrapar. Bem? Seguimos. Depois, a número 4, totalmente teórica, ¿no? Que é o impulso do movimento e que é a força promediada neta. Como eu lhes comentei, tá? Vocês entenderam acá as respostas, acá entenderam as respostas, tá? Do impulso, das colisões e tudo mais. Pero igual seria bueno, gente, que escreveram com suas próprias palavras, tá? Por exemplo, impulso, acá tem a definição, é uma medida da intensidade e da duração da força. Pero também se pode pôr a equação que descreve impulso e comentar exatamente isso, não? Que seria o somatório das forças com respeito ao tempo, tá? Que também define o impulso, e que a unidade depende da força e do tempo, por exemplo. Depois, força neta promediada, também acá estava a definição, ó. A força média é a força constante que produz o mesmo impulso que uma força real, pero em um intervalo de tempo ΔT. Também se poderia pôr esta figura, tá? Explicando o que seria a força neta promediada. O câmbio da quantidade de movimento de uma partícula, ou da quantidade de movimento lineal de uma partícula, isto sim vai ser igual ao impulso da força neta. Tá? E aí tem com o teorema, não? Pusiste mais com base no teorema. Então, o câmbio ou a variação da quantidade de movimento lineal é igual ao impulso da força neta que está atuando nesta partícula. Tá? Isso também está correto. É correto. Seria exercício 5, tá? Suponga que se lança uma pelota contra a parede e se golpeia movendo-se horizontalmente hacia a esquerda, a 30 metros sobre segundo, rebotando horizontalmente à direita com uma rapidez de 20. Então, temos massa, temos a velocidade, as duas rapidez, não? E pedia para calcular o impulso, força sobre a pelota durante o choque, tá? Então, o que se poderia fazer, gente, é considerar, não? Del 1 e del 2, momento lineal del corpo 1 e del corpo 2. As massas eram as mesmas, o que cambiava era a velocidade, tá? Por que neste caso é menos 30? Por que estamos considerando menos 30 a velocidade? Hacia a esquerda, perfeito. Então, nesse caso, seria menos 30. Para esses casos, gente, esse tipo de exercício, seria bueno poner os eixos de coordenadas, não? E considerar ponto zero, el eje em x para um lado, el eje x para o outro, e definir que seria a direita e a esquerda em el eje de coordenadas. Aí queda bem claro. Então, o momento linear seria menos 12 e o outro seria 8. Certo? Depois, aí vem, ó, acá se põe este exercício me demonstra a resposta utilizando a letra J para impulso. ¿Se acuerdan que eu les comentei que pode ser J ou a letra I? Então, aí vem o teorema do impulso, não? Teorema momento linear em impulso, que é a variação do momento lineal para ser igual ao impulso. Então, tendo esses valores que vocês já calcularam, 8 menos 12, não? Porque é a variação, vai ser igual a 20, ou se não, a resposta pode ser dado em 20 newton por segundo. Tá? Também daria o mesmo. Eu vi que alguns puseram isso em chat, não? Assim que creio que acertaram. Depois, a letra B, te pedia considerando o tempo, não o tempo do choque. A diferença só acá é que vocês, depois de calcular o impulso, terão que dividir por el tempo, porque essa é a equação da força média promediada, não? Que vocês também copiaram a equação. E a resposta seria 2000 newton, tá? Que também já vi que alguns puseram em el chat, que está bem. Depois, a 6, era colisões, para definir que seriam choques elásticos, inelásticos e perfeitamente inelásticos, tá? Da mesma forma, teriam que fazer como um resumo, tá? Disto que vocês viram aí. Elástico, inelástico e totalmente inelástico, tá? Então, se qualquer um dos três que estavam aí, os desenhos ou a teoria, vocês poderiam como que resumir de uma forma que entendessem melhor, não? Digo que tratem sempre de entender um pouco da melhor forma e vamos chegar também à resposta, tá? Vou pôr a resposta aí, como eles querem melhor para estudar, tá? Teórica. E depois a 7, que eu lhes comentei que aí há um detalhe, gente, que é assim,
É bem fácil, porque se aplica a equação do momento, eu vou agrandar acá, que está um pouco feia, do momento lineal, e se arma uma equação, tá? Viram que esta seria a equação que se arma. Então, quais são as informações que não temos, as incógnitas que não temos? Não temos a velocidade 1 final, e tampouco a velocidade 2 do sistema, não? A velocidade 2 final. Então, o que tendríamos que fazer aí? Poderíamos calcular todos esses valores, tá? E deixar em função das duas, ou seja, o V1 final mais o V2 final, bem? A partir daí, gente, se substitui, se pode despejar, não? Ou o V1 ou o 2, me parece que o 2 é mais fácil, porque este vai ter fração, não? E aí sim se aplica nesta equação que eu lhes pedi para copiar antes. Vocês se acordam dessa equação que também hemos visto? Então, simplesmente se substitui este valor do V2 final, acá, adentro, acá nesta parte, e vocês vão encontrar qual seria a velocidade, que a primeira seria de 3 metros por segundo, bem? Depois poderia ser o mesmo, ou substituir nessa equação acá, que já teremos a resposta, não? Há várias formas de realizar isso, tá, gente? Esta não é uma forma exclusiva, porque isto é matemática, aplicar a equação em la outra é a parte matemática. Então, aí quedaria esta outra resposta de la outra velocidade, que seria de 4 metros sobre segundo. Tá? Então, esta seria lá o V1 no final, e depois também, se substituindo as equações anteriores, vocês vão encontrar a velocidade 2 final, que seria de 7 metros sobre segundo. E acá bem ao final, depois de todo o que vimos, tá, de todo o conteúdo, tem um vídeo. É que é um vídeo curtito acá, a ver em que parte está. Aí está. Momento lineal e colisões. Tá? É um vídeo de YouTube, um vídeo de 6 minutos, quase 7 minutos, tá? E é um experimento que eles realizaram também, vários experimentos, em realidade, que eles realizaram também em laboratório, creio que aparece como que funciona, pero eles também falam de todas as equações que hemos visto, tá? Quais são os sistemas que hemos visto, como se calcula, e serve também como uma forma de estudar, tá? Vocês podem utilizar isso acá, eles mostram uns outros exemplos também, que me pareceu bem interessante, tá? Vamos aproveitar esses últimos minutos aí, esses minutos que temos, para ver este vídeo e tomar nota, tá? Assim que simplesmente não assista o vídeo por assistir, tá? Assista o vídeo e tomem nota do que lhes pareceu interessante, que não entenderam, que não quedou claro, ou que entenderam. O melhor é ser sempre, vamos por o lado positivo da coisa, não? Tomem nota do que vocês entenderam do vídeo, tá? Com base no que viram hoje, com base no que estudaram hoje, tá? E depois viermos aí sim, vocês, se têm qualquer pergunta, se têm alguma dúvida com respeito também ao vídeo, o professor Richard também les pode ajudar, ou se vocês querem, podem escrever por e-mail sem problema.